A minha esposa, cansada de sofrer com os incômodos da menopausa, com ondas de calor, irritação, cansaço, noites mal dormidas, uma sensação de desconforto, foi aí que eu comprei a Amora Miura da Forte Life, que possui 60 comprimidos. Realizei o meu pedido aqui na Shopee e eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário aqui abaixo, o link para você também fazer o seu pedido. Muito simples e fácil, o produto chegou bem embalado, dentro do prazo, dentro da validade e está tendo uma avaliação muito positiva. Então não perca tempo, faça seu pedido agora.